Queridos irmãos e irmãs internautas, a primeira bicicleta que eu ganhei quando tinha meus 8 anos, ela dispunha de 2 rodinhas de sustentação na roda traseira para auxiliar no aprendizado do equilíbrio. Por puro comodismo, eu comecei a me exibir para os meus familiares, imprimindo velocidade nos pedais e até largando das mãos, para mostrar que eu estava seguro, mas na verdade eu colocava toda a minha segurança naquelas rodinhas auxiliares, que não deixavam a bicicleta cair quando eu me desequilibrava em minhas arrojadas manobras. A turma me olhava com uma pontinha de orgulho, de inveja também, enquanto eu passava, esnobando em cima da bicicleta. Meus familiares até aplaudiam, orgulhosos pelo meu aprendizado rápido. Tudo ia bem, até que apareceu um chato, um desses estraga-prazer. Seu nome é Odair, colega de escola, da minha escola, meus tempos de primário, garoto de grande vivacidade e inteligência, que um dia me desafiou. Quero ver você andar sem essas rodinhas aí. Tentei em vão argumentar que as rodinhas não eram tão importantes, mas meu amigo pegou de brabo e comentou com a minha turma que eu não sabia andar de bicicleta coisa nenhuma e que eu só estava querendo enganar a todos. Lembro-me até que eu fiquei pelo menos 2 semanas de beiço caído sem falar com ele. Mas depois, com o passar do tempo, fui percebendo que o meu amigo tinha razão. Se ele não tivesse me dito a verdade, e se eu não tivesse então decidido ter a coragem de tirar aquelas rodinhas auxiliares, eu creio que eu nunca iria aprender de verdade a andar de bicicleta como eu sei hoje, pois a minha habilidade de ciclista até então não passava de uma grande mentira. Meus irmãos, é esta exatamente a missão do profeta, tema da nossa liturgia deste 4º domingo do tempo comum. Denunciar todas aquelas falsas seguranças, mostrando-nos a verdade, que tem que ser buscada e cultivada em nossa relação com Deus, com os irmãos, na verdadeira religião, para que assim a nossa vida de cristãos não seja uma grande mentira, como o meu aprendizado de bicicleta. No Antigo Testamento, os profetas lembravam ao povo de Deus a fidelidade devida à aliança, toda vez que eles dela se afastavam. A palavra de Deus, manifestada ao povo através de Moisés, antes de ser uma norma rígida, é um dom para oferecer orientações seguras de como viver bem, de como ser feliz sob o amparo e a proteção do Deus da aliança. Numa relação exclusiva e particular. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Mas os profetas e todos os demais que falaram ao povo em seu nome, em nome do Deus da aliança, sofreram muito, foram incômodos, eram rejeitados, incompreendidos, perseguidos e a maioria até mortos, por causa desse anúncio revolucionário que exige de nós, diante de Deus, uma mudança de vida e uma conversão sincera. O Evangelho desse domingo de São Marcos nos faz uma apresentação solene de um novo, único e verdadeiro profeta, que não vem mais para fazer promessas, mas sim para cumpri-las uma a uma. O seu munus profético se revela na comunidade, aonde irá realizar um sinal como prenúncio da sua obra de salvação, que tem na libertação do homem o seu ponto mais alto. Naquele sábado, lá na sinagoga de Nazaré, a comunidade conheceu Jesus de Nazaré, o Messias prometido, de quem tanto falaram e anunciaram os profetas. O seu ensinamento causava admiração, pois ensinava
como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, como diz Marcos neste Evangelho. O que é ensinar com autoridade? Certamente, meus irmãos e minhas irmãs, não é falar grosso, não é gritar, dar murros na mesa, como certos pregadores que gostam de fazer aquilo que chamamos de terrorismo religioso. Mas ensinar com autoridade é mostrar primeiro a vivência daquilo que se prega, daquilo que se ensina, daquilo que se anuncia. Ou seja, unir fé e vida, celebrar aquilo que se crê e ter uma fé encarnada na história. A palavra de Deus é libertadora porque gera vida nova, porque renova o homem no seu interior. Jesus é a palavra viva, o Logos de Deus, o Verbo encarnado no meio dos homens. Para a surpresa de todos, na comunidade há um homem possuído por um espírito do mal. O espírito que conhece Jesus, inclusive, manifesta este conhecimento em palavras. Sabe, portanto, quem ele é e a que veio. Sabemos quem tu és o Santo de Deus, mas o espírito do mal não o aceita. Parece até que Marcos fala às autoridades religiosas do seu tempo e dos nossos tempos, para nos exortar que apenas o conhecimento da pessoa e da missão de Jesus, sem um compromisso de vida com o Santo Evangelho, jamais irá nos conferir uma fé autêntica, uma religião verdadeira na relação com Deus. O tratamento que Jesus dá ao espírito mau é de choque. Cala-te e sai dele. Cala-te. Por quê? Porque a palavra que o mal nos propõe é enganosa, mentirosa. Traz a morte, a destruição e não a vida. Torna-nos escravo em vez de nos libertar. O homem da modernidade parece não ter forças para fazer calar tantas vozes mentirosas e enganosas que corrompem, destroem, denigrem, acabam com a dignidade do ser humano. O homem da modernidade, irmãos e irmãs, da qual todos nós fazemos parte, se acha muitas vezes impotente diante do mal que insiste em instalar-se no seu coração, porque perdeu o sentido da verdadeira fé, perdeu a noção daquilo que é pecado, aquilo que contraria a graça de Deus, a palavra, a sua santa lei. As igrejas cristãs, meus irmãos e minhas irmãs, devem ter coragem e ousadia hoje para fazer calar e expulsar tantos espíritos do mal que continuam a seduzir e a enganar o ser humano, com propostas sedutoras de vida que arrastam muitos para a morte. Ouçamos, irmãos, o apelo dos nossos pastores, dos nossos bispos, a partir do documento de Aparecida, e procuremos ser uma igreja mais profética e menos sacramentalista, fazendo um ensinamento novo que derrube as velhas ideologias escravizadoras, contrárias ao Evangelho, implantando assim o reino de Deus. Este reino que Jesus inaugurou um dia, lá na sinagoga de Nazaré, quando mostrou quem ele é e a que veio. Queridos irmãos e irmãs, uma boa semana a todos. Nos encontramos no próximo domingo, se Deus quiser. Até lá.